Bom dia, hoje vou-vos filmar a pedido de muitos amigos que me têm solicitado. Vou filmar mais um prato nosso, característico, a bola de sardinha. Vou utilizar sardinhas em lata, dado que nesta altura a sardinha fresca não é tão comum, porque ainda estamos no inverno. Não vou aparecer porque me encontro doente já há alguns dias, tenho sido muitas horas de trabalho e tenho estado bastante adoentada, por isso hoje vou optar mesmo só por vos mostrar e vou colocando as receitas, as outras depois ao longo, assim que me for possível, vou-vos mostrar só a execução da bola. A bola de sardinha não é mais do que uma massa de pão com ovos e azeite, a qual vai ao forno com sardinhas e mais alguns ingredientes, como vos irei mostrar ao longo da receita. Vou começar por fazer a massa do pão. A massa de pão leva cerca de meio quilo de farinha. Eu não vou estar a pesar, que mais ou menos isto a olho já lá vai, o pacote não estava cheio, mas já lá vai. No meio quilo da farinha vou usar fermento deste granulado em pó. Também sou sincera, gosto muito de fazer com o fermento fresco, mas neste caso é o que tenho em casa. Adiciono o fermento aqui no centro da farinha e vou utilizar uma colher de sal grosso, sal marinho grosso, com cerca de uma chávena de água morna. A colher é uma colher de sobremesa, já estava medida, mas é uma colher mais ou menos desta dimensão, uma colher de sobremesa, não muito cheia. E agora irei adicionar à farinha. Digo já, eu acho piada aquelas pessoas que dizem, não faço porque não tenho máquina de fazer pão, não faço porque isto, não... eu por norma faço tudo assim à mão, o mais simples possível. É assim que eu gosto de fazer as coisas, é assim que acho que elas devem ser feitas, para que toda a gente possa fazer, porque se fosse usar a máquina de fazer pão, se fosse usar agora ali o forno para a levedação e outras coisas, há pessoas que não têm e ficam impossibilitadas de o fazer. E devemos tentar sempre ir pelo mais simples, pelo mais natural. Pronto, aqui estou a água é morna para ativar o fermento. Com os fermentos nunca se deve usar elementos frios ou retirados do frigorífico. A tigela também não foi muito grande, mas vai chegar. Vamos tentar que ela chegue. Se necessário, acrescenta-se mais um bocadinho de água. Esta massa eu usei farinha de trigo tipo 55 para uso culinário sem fermento. Está a levar um bocadinho mais que a chávena de água, já fui aquecer mais um pouquinho. Já aqui tenho, mas é só ir mexendo. Isto não leva 10 minutos. Pronto, a massa convém não ficar muito seca, senão depois também tem dificuldade. Se a gente acrescenta um bocadinho mais, havendo necessidade. Quanto à adição do sal, eu sei que há pessoas que dizem que na massa do pão não se deve pôr sal porque não leveda, porque isto, porque aquilo, porque tem a ver com os efeitos lá dos micro-organismos. Pronto, são tudo opiniões, eu aceito-as todas. No entanto, eu sempre fiz assim e é assim que faço. E consigo o resultado que quero, por isso também não mudo. A massa fica assim um bocadinho grumenta. Ou melhor, grudenta, não é grumenta. Grumenta vem de grudento, de grudar. Isto é uma coisa que se faz com muita facilidade. Está-me a custar um bocadinho mais, dado que estou doente. Pronto, senão é uma coisa que se faz com muita facilidade. Vou continuar aqui a mexer mais um pouquinho só a minha massa e depois vou pô-la a repousar tapada para levedar. Já aqui tenho o pano aqui ao lado e vou pô-la a levedar enquanto irei fazer as outras partes. Vamos esperar.
Para o recheio da nossa bola de sardinhas, vamos precisar de cebolas. Convém ser cebolas assim, de preferência cebola nova ou cebola bem rijinha, porque ela tem que ser cortada, convém ser cortada bastante fininha. Vamos utilizar pimentos. No caso costuma ser verde, amarelo e vermelho, vai ser só mesmo este verde, alaranjado e o vermelho, porque é só o que tenho agora neste momento em casa. E vamos utilizar as nossas sardinhas que eu já tinha comprado. A sardinha em óleo vegetal, neste caso. Podemos usar sardinha molho de tomate. Quem gosta de picante pode usar a sardinha em picante. Eu comprei estas, não me estavam em promoção. A sardinha em Portugal assim em lata é bastante acessível, o que torna um prato bastante económico. E usamos a quantidade de sardinhas que nós quisermos, pronto. Quando é um sítio onde elas sejam mais caras, usa só uma lata ou duas. Não é pouquinho, mas pronto, pelo menos 2 latinhas, 3. Aqui irei usar mais porque elas são bastante económicas. Depois teremos que picar toda a nossa cebola e agora vou dar uma dica. Para picar uma cebola convenientemente, seja lá a cebola, seja o alho, que eu também lavei, para cortes finos, temos que usar uma faca extremamente bem afiada. Isto é uma faca normalíssima de cozinha. Esta dica eu aprendia também, como é óbvio, ninguém nasce ensinado. A melhor forma de afiar uma faca, e isto é pelos bons mestres de sushi, é no fundo de uma tigela. Peço desculpa pelo som, que nem sempre é agradável, mas é no fundo de uma tigela cerâmica de barro. No caso isto é uma caneca, é a caneca até dos cereais da minha filha, que afiando de um lado e do outro podem ter a certeza que vão ter um corte perfeito na faca. Depois de afiar a faca é preciso é ter cuidado com os dedos, porque realmente ela faz cortes, fica a fazer cortes, desde que o aço da faca seja bom, finíssimos. E convém depois ter bastante cuidado com a pontinha dos dedos. Como estão a ver, fatias extremamente finas, translúcidas, todas elas. Vou continuar e depois ir a picar também os alhos. Agora vou aqui na Sertã, na nossa frigideira, colocar azeite. Hoje vou estar a usar um azeite que é o Capitoa, azeite virgem extra premium. É um azeite de denominação portuguesa, de origem portuguesa, 100%. É extremamente fino e de bastante qualidade. Vou colocar um pouco de azeite, vou colocar um pouco de banha de porco. Banha de porco. Esta até caixinha até já está quase no resto. Vou pôr aqui este resto e vou fritar, ou seja, caramelizar a cebola. E quando digo caramelizar é por isto. Agora esta gordura toda vai derreter, vai aquecer. Quando estiver bem quente é que vou introduzir a cebola e no fim a cebola vai levar uma pitadinha de uma coisa que eu depois já digo. Vá. A nossa receita vai levar também umas folhinhas de salsa, é salsa fresca. Já agora vou-vos mostrar esta salsa, porque isto é um novo tipo de cultura que começou a ser bastante divulgada agora. A salsa é de boa qualidade, que é a cultura hidropónica, em que a salsa é cultivada dentro de água. Traz esta raizinha e traz, pronto, vem assim nestes molhinhos, mas é muito boa. Já agora para ficarem também a conhecer. Agora aqui vou colocar no óleo já bastante bem quente as 3 cebolas e 5 dentes de alho picadinhos. 2 cebolas, peço desculpa, em meias luas bem fininhas e 5 dentes de alho, olha, ainda estava inteiro. Meti tudo junto e não me apercebi disto, vou picá-lo. Pronto, mas são 5 dentinhos de alhos e 2 cebolas cortadas em meias luas bem fininhas. Vou deixar fritar um pouco em lume alto e só
A seguir é que venho adicionar-lhes o tempero. Quando a cebola já está bem translúcida e até começa a ter já... Eu prefiro assim, com os bocadinhos assim mais escuros, porque eu gosto de dar-lhe cebola bem frita, mas cada um em casa faz como gosta. E como eu sempre digo, não estou a ensinar nada a ninguém. Estou a mostrar como faço em casa. Não sou cozinheira, não sou profissional. Se não venham cá com as teorias que estava muito frito ou estava esturricado, porque eu faço como eu gosto para a minha casa. Pronto, só estou a dar a dica. Agora é que vou pôr um bocadinho de sal. Deve-se evitar abusar no sal e a sardinha já tem sal, por isso não convém pôr muito. Mas tem que levar um bocadinho de sal. Leva tomilho em folhas, um pouquinho. Isto também é assim, cada um também põe conforme gosta mais ou menos. Isto, os temperos dependem muito do gosto da pessoa. E leva piripiri, malagueta moída, não é pimenta, é mesmo malagueta moída. Convém ser pouquinho porque isto pica muito mesmo. E agora vem o segredo para caramelizar a cebola. E vão-me dizer assim, mas isso tem algum jeito? É um prato salgado? Tem. Tem, e depois também vão perceber porque e mais à frente já vos vou explicar a razão. Eu adiciono à cebola para caramelizar uma colher de sobremesa bem cheia de açúcar. Ela agora vai acabar aqui de caramelizar. Passados 2 ou 3 minutos, não é mais, do açúcar, em que ela carameliza mesmo, fica com este ar assim já todo caramelizadinho, vamos-lhe acrescentar o resto dos ingredientes ao preparado. Poderia fazer a separado, mas não faço logo tudo junto, até por uma questão de não ficar tão gordurento. Aqui tenho salsa picada, pimento de laranja, pimento vermelho e pimento verde. Bastante quantidade de pimento. E vai tudo cá para dentro ao mesmo tempo e vamos deixar cozinhar. O pimento vai ajudar agora a cozinhar porque dá alguma umidade à receita e com a cebola que já está caramelizada vai ficar agora aqui cerca de 5 minutos, mais coisa, menos coisa. Agora vamos aqui à nossa rainha do prato, que é a sardinha. A sardinha é um peixe pequeno com dimensões por norma entre os 10 e os 15 centímetros de comprimento. Caracteriza-se por possuir apenas uma barbatana dorsal, sem espinhos, e tem uma barbatana caudal bifurcada. Pronto. Esta sardinha é de conserva. Portugal e a Península Ibérica são os dos maiores produtores de sardinha do mundo e Portugal tem a maior indústria conserveira de sardinha. Eu estou a usar sardinha inteira, que vou tentar abrir, porque o filete de sardinha torna-se muito mais caro. E eu nisto sou muito económica e acho que quando podemos fazer com o mais barato, não há necessidade de irmos para o mais caro. Tento-lhe tirar sempre a espinha do meio, apesar dela estar cozida, mas é uma das coisas que costumo fazer, retirar aqui a espinha do meio, tirar mais alguma escama e aproveitar o melhor possível o interior da sardinha. A indústria conserveira em Portugal apareceu em meados do século XIX, teve uma grande expansão na altura da Segunda Guerra Mundial. Portugal faz a pesca da sardinha em toda a sua costa e depois trata de forma a conservá-la e cria forma de as colocar nestas latinhas e exportá-la para todo o mundo. O limpar da sardinha leva algum tempo, dá algum trabalhozinho, não digo o contrário, mas também não é nada assim do outro mundo.
É assim, há que ter noção que este é um excelente alimento, tem ômega 3, também tem outro aspecto que está bastante agora, a sardinha enlatada é bastante saudável no aspecto que, como leva a espinha, e é o que eu estou a fazer, porque não se deve fazer, o facto de ter a espinha dentro e a espinha ter bastante cálcio está muito indicada para todas as situações de prevenção de osteoporose, problemas dos ossos, de falta de cálcio, e é um alimento que é bastante rico em ômega 3, pelo qual é um protetor natural do coração e deve ser consumido. Tem outras vantagens também, mas também teremos que ter algum cuidado. Um dos cuidados, por exemplo, que quero chamar a atenção é o seguinte: o óleo que vem nas latas, e como vem aqui já estão 4 latas e está aqui a outra aberta, é bastante óleo. Caso queiram aproveitar para fazer o refogado da cebola, podem-no fazer, coá-lo por um passadorzinho e aproveitar o próprio óleo em que a sardinha vem. Também é uma forma de economizar. E outra situação que também há que precaver é que nunca se deve vazar este óleo das latas nos canos de esgoto. Ele deve ser, de preferência, até enterrado, por assim dizer, numa parte de uma estrumeira, num sítio onde não cause qualquer embaraço. Ou estão nos oleões, que nós, por exemplo, temos bastante, que são sítios para depositar óleos usados, porque ao vazar o óleo nos canos, ele irá diretamente para o mar como está sem ser tratado, e é assim, aquilo que está a ser a fonte do nosso alimento será extremamente prejudicada, porque tudo o que é plâncton, tudo o que é várias espécies vão ser prejudicadas no seu crescimento, e os próprios animais marinhos vão ter que deixar de ter o que comer e são prejudicados. Por isso, por favor, nunca deitem o óleo, seja o óleo da sardinha, seja de qualquer outro elemento, no cano de esgoto. E também protegem as vossas canalizações em casa. Vou continuar a limpar aqui a minha sardinha. Enquanto fomos tratando do resto, a nossa massa de pão cresceu. Já está pronta. E agora o que é que lhe vamos fazer? Vamos lhe adicionar ovos e gordura, que no caso vai ser azeite e margarina, para tornar a nossa massa uma massa de bola. Vou começar por colocar... É verdade, os ovos têm que estar à temperatura ambiente, porque nas massas que são levedas não convém colocar nada frio. Há até que eu os aqueça. Esse que até eu deveria ter feito e não fiz, mas pronto. Até há que eu os aqueça num pouquinho de água morna. Vou colocando os ovos um a um, vou abrir aqui um buraco e vou pôr 3 ovos no meio quilo. Ponho 3 ovos normais, não precisam de ser, convém sempre ver se eles estão bons. Não precisam de ser muito grandes nem muito pequenos, são 3 ovinhos. Utilizados na totalidade, com gema e clara. Falando sobre a história desta bola. A bola é originária de uma região de Portugal que é Lamego. Tem a sua origem, eu ponho a olho, isto é cerca de 3, 4 colherinhas de azeite. E agora vou mexendo e depois acrescento a margarina conforme achar que faz falta ou não. A bola é originária da zona de Lamego. Lamego é uma zona no norte de Portugal. Teve-se alguma dificuldade em realmente precisar quando foi, mas os nossos historiadores chegaram à conclusão que esta bola teve a origem aí nessa região em 1139, quando Dom Afonso Henriques foi aclamado rei de Portugal. Foi aí pela primeira vez que se produziram a bola, tanto a bola de carne como a bola de sardinha. E isso porquê? Porque houve uma grande afluência de pessoas à região com a aclamação do rei e então houve a necessidade de alimentar todas aquelas populações. Ora, os fornos, o pão
Era como nós costumamos dizer, o pão nosso de cada dia, era aquilo que alimentava as pessoas. Esta altura agora leva um bocadinho mais, tem mais alguma dificuldade para mexer, mas a massa vai incorporar isto tudo. Era o pão nosso de cada dia, e os fornos trabalhavam e as padeiras trabalhavam, e no meio desta trabalheira toda, como não se dava tempo a cozer o pão e a assar as carnes e a fazer isso, alguém se terá lembrado, vamos colocar as carnes dentro do pão e vamos colocar os peixes dentro do pão e vamos desta forma despachar tempo, porque o forno que assava o pão já estava a assar também o alimento dentro dele. E essa é a origem da nossa bola. Por isso, ela está muito relacionada à igreja de Santa Maria de Almuquene, penso eu não tenho bem a certeza do nome, mas onde foi feita toda esta cerimónia e aonde começaram a aparecer então as bolas com a carne e o peixe metidos lá dentro, no caso as sardinhas e os enchidos, porque também se faz bola de carne. Caso a massa custe a enxugar, podemos acrescentar-lhe um bocadinho mais de farinha, não tem qualquer problema. Até ao quilo da farinha acrescentem, não tenham problemas nisso. Para a tornar mais elástica e mais seca. Também não precisa ficar muito seca, mas também não temos de ter a massa. Pronto, ela já envolveu os ovos, envolveu o azeite. Agora vamos começar por enformar. Vou usar um pirex porque podia ser uma forma metálica, mas eu no meu forno não posso colocar formas metálicas, porque é um forno micro-ondas, funciona também com micro-ondas. Vou barrar toda a minha forma com gordura, neste caso a margarina, que eu já tinha falado. Peço desculpa pelo barulhinho, mas ajuda um bocadinho a não sujar tantas mãos. Como é massa de pão, ela tem que ter gordura. E esta massa tem que ter gordura. Pronto. Pus a margarina. Agora vou agarrar numa parte da massa. Agora vou agarrar numa parte da massa e vou forrar a minha forma. Ela está-se-me a pegar um bocadinho às mãos. Eu vou dizer porquê. Porque eu lavei as mãos e não as deixei tão bem enxutas quanto devia ter deixado. Vou forrar aqui a minha forma. Estou a fazer uma forma pequena, porque nós também somos poucos cá em casa e então não vale a pena ficar para estragar. Mas isto dá perfeitamente para a refeição de 6 pessoas. Claro, também não comam exageradamente. Pronto. Tenho aqui a cama feita na minha forma. Isto é a cama onde vai levar todo o recheio. Pronto. Está aqui a cama feita. Aqui com as mãos um bocadinho sujas, que se tira até com um bocadinho de farinha. E agora vou proceder ao recheio. Vou só passar as mãos por água. Agora para o recheio, vou pôr aqui assim mais um bocadinho aqui de margarina no fundo. E vão-me estar a dizer, é muita gordura. Isto é massa de pão e não convém ficar completamente seca, como é óbvio. Para além da margarina, ainda vai levar o fiozinho do azeite. E agora vai levar a cama da cebola com os pimentos e todos os temperos. E hoje não lhe vou colocar uma coisa, e era isso que eu ia dizer. Porque também, mas eu não vou colocar porque nem tenho em casa no ponto certo. Porque também colocar o açúcar na cebola.
porque se pode, e até se deve, porque fica muito mais gostoso, não digo o contrário, umas rodelas muito fininhas de tomate. Umas rodelinhas muito fininhas de tomate aqui por cima e a sardinha por cima. É o ideal. Por isso, daí o açúcar para quebrar a acidez do tomate. Eu, como não tenho o tomate, vou fazer aqui hoje uma inovaçãozinha, mas que é uma coisa muito... Já é uma invenção, mas pronto. Vou pôr um bocadinho de ketchup. Pouquinho. Só assim um bocadinho, muito pouquinho. E agora sim, a sardinha. As caminhas da sardinha. Esta vai ficar bastante recheada. Graças a Deus é possível fazê-lo, pronto. A sardinha, como já disse, é um produto bastante económico, esta de lata. Isto também pode ser feito com a sardinha fresca, limpando a sardinha toda, cortando-lhe a cabeça, cortando-lhe a cauda, escamando-a, tirando, e convém ser sardinhas aí maiores, tirando-lhe todo a barriga, todos os interiores, e depois pondo-as a ferventar só em água quente e um bocadinho de sal. E depois o processo é todo o mesmo, mas aí convém que a sardinha também acabe de cozinhar já nesta cama de pimentos, porque ficará mais gostosa. E aí terá que levar mesmo o tomate. Não se pode prescindir do tomate, porque senão... Vou acabar de colocar aqui a caminha da sardinha. Esta não ficará recheada, ficará recheadíssima. O que é bom para quem está a comer, né? Porque também estar a comer pão com pão, também às vezes tem que ser. Mas pronto, neste caso não há necessidade. Pronto, temos a cama da sardinha. Vou limpar aqui as minhas mãos. Papel de cozinha. E agora vou colocar a outra base por cima. Vou abrir um bocadinho de massa e colocar ali por cima. No fim, convém pôr assim o debrum da massa para dentro, com um garfo. Eu costumo picar para ela cozer uma à outra, não soltar muito. Isto já sabe, tem as gorduras e as coisas e vai deitando. Mas eu nesta faço sempre, na de carne nem sempre, mas nesta faço sempre, empurro sempre assim o debrum para dentro. Pronto, ela fica com este aspectozinho assim trufadinho, até fica com um aspecto mais bonito. E houve uma coisa que eu não disse, também poderia ter posto, até as fui pescar, mas até me esqueci. No recheio também, quem gosta pode usar azeitonas, porque dizem muito bem com a sardinha e com os pimentos, e tem muito a ver com toda a nossa tradição também. Também podem colocar algumas azeitonas agora por cima à hora de ir ao forno. A azeitona vai tostar e fica bastante agradável. A azeitona que se colocarem por dentro, cortam aos bocadinhos para retirar o caroço, porque nas bolas nunca tem que se estar a escolher nada para se comer, nem estar a tirar caroços lá dentro, por isso só estas assim por cima é que podem ir com caroço. Dentro, tudo sem caroço. E agora vai ao forno. Já está no forno a cozer a 180 graus, agora vamos esperar. Pronto, já tiramos a nossa bola de sardinha do forno, agora vamos experimentar a cortar, ver como é que ela está. Eu estou com alguma relutância, dado que o nosso forno é novo e estamos a experimentar. Também não estou ainda muito habituada, isto coze cerca de 40 minutos, 35, 40, num forno entre os 180 e os 200 graus, que é o forno que eu tenho na outra casa, forno com ventilação, pronto, que é o forno que eu estou habituada, que é o que tenho na outra casa. Isto é um forno micro-ondas, tem umas programações diferentes, é preciso programar pré-programações, o que
me deixou assim um bocadinho, mas penso que está, que pelo aspecto vou ver agora, vou experimentar, vou puxar aqui para ver. Já não se parte, as primeiras fatias são sempre mais difíceis de tirar e cá está, e voilà. A nossa belíssima bola de sardinha, bastante recheada. A primeira fatia é sempre ligeiramente mais difícil de retirar, mas aqui está ela com bastante recheio e uma boa camada também de massa de pão bem crescidinha. Bom apetite!